Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal, a essa transmissão, a este programa. É sempre uma alegria muito grande. Temos tido a oportunidade de fazer diálogos muito construtivos, diria mesmo emocionantes, empolgantes, com essas entrevistas que temos tido a oportunidade de fazer. Principalmente agora que estamos também centralizando em vultos históricos do Espiritismo. E temos tido a parceria amiga do querido amigo Marcos de Mário, educador radicado no Rio de Janeiro, que hoje vai nos trazer notícias de Adelaide Câmara, que nasceu no dia 11 de janeiro de 1874. Segundo dados publicados e pesquisados e encontrados na internet, no site da Federação Espírita Brasileira, Adelaide Augusta Câmara foi uma das mais devotadas figuras femininas do espiritismo no Brasil, bastante conhecida também pelo seu pseudônimo de Aura Celeste. Pois é sobre essa personalidade que nós vamos conversar aqui com o educador e amigo Marcos de Mário, do Rio de Janeiro. Marcos, meu amigo, que satisfação, muito obrigado. Nós já tivemos a oportunidade de fazer várias entrevistas com o Marcos, que é um pesquisador, um estudioso, autor de vários livros, voltado bastante à educação, e hoje nós temos mais uma educadora, não é mesmo, Marcos? É verdade, ó. É um prazer estar aqui com você, para darmos continuidade a estes nossos vultos espíritas. E hoje nós vamos falar sobre a nossa Adelaide Câmara, também muito conhecida como Aura Celeste, que foi um pseudônimo que ela utilizou como escritora, e vamos conhecer assim, uma faceta dela que não é tão falada, mas é a nossa Adelaide Câmara como educadora. Mas, obviamente, para chegar ali, nós vamos passar pela vida dela e vamos conhecer também a médium que ela foi, palestrante, enfim, né? Tudo que ela realizou como uma verdadeira pioneira na divulgação do espiritismo. Pois é, Marcos. Entre os mais novos, as gerações mais novas, e mesmo entre os espíritas que estão se aproximando agora da doutrina espírita, este nome é praticamente desconhecido. Seria interessante mesmo uma introdução que você fizesse sobre esse vulto feminino tão importante, destacado aqui no site da Federação Espírita Brasileira. Quem foi, Marcos de Mário, a nossa Adelaide Câmara? Bom, a Adelaide Augusta Câmara, ela nasceu na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Você já colocou a data aí, mas vamos repetir, né? Em 11 de janeiro de 1874, portanto, durante o Segundo Império Brasileiro, e veio a desencarnar na cidade do Rio de Janeiro, de onde eu estou falando, no ano de 1994, especificamente em 24 de outubro. Portanto, aos 70 anos de idade, já caminhando, né, para fazer 71 anos de idade. A nossa Adelaide Câmara, ela precisa ser reverenciada, porque, na época, não era fácil para uma mulher, então nós estamos falando dos nossos tempos monárquicos, não era simples para uma mulher estudar e ter uma formação. Ela, amparada pelos pais, já lá em Natal, ela conseguiu estudar e fez a sua formação no magistério. Os pais eram protestantes, né, chamados evangélicos aqui no Brasil, e ela foi bastante amparada. E aos 22 anos de idade, nós não sabemos exatamente por quê, não conseguimos fazer esse levantamento, mas aos 22 anos de idade, ela vem para o Rio de Janeiro. Ou melhor dizendo, lá vai, né? Eu que estou aqui no Rio de Janeiro, vou ter essa mania de falar que ela vem para cá. Tá? Então, ela vai para o Rio de Janeiro e, da cidade do Rio de Janeiro, ela traz uma carta de recomendação do movimento evangélico, protestante lá de Natal, e aqui no Rio de Janeiro, ela imediatamente chega, já é recebida pelos evangélicos e ela já vai exercer a função de professora num colégio protestante que existia no Rio de Janeiro naquela época, que era o Colégio Han Williams.
E ela, então, começa a se dedicar ao magistério, que, na verdade, ela nunca abandonou. A vida toda dela, ela trabalhou no magistério como professora. Ela ficou um tempo nesse colégio e, na sequência, ela organizou cursos dentro da própria casa dela, né? Uma espécie de escola dentro da casa dela, onde ela foi alfabetizadora, foi praticamente tudo enquanto professora. No final já do Império Brasileiro, então, ela chegou aqui, na verdade, bem nesse período final do Império Brasileiro, em 1898, e ela já estava com as faculdades mediúnicas afloradas. Ela vai ter o contato na Federação Espírita Brasileira com o Bezerra de Menezes, que, à época, exercia o mandato de presidente da Federação Espírita Brasileira, e ela teve aqui em vida a orientação direta do Bezerra de Menezes para que ela pudesse, então, desenvolver as suas faculdades mediúnicas. E ela começa a fazer parte do Grupo Espírita Ismael, que era o grupo mediúnico interno da Federação Espírita Brasileira. Aproximadamente durante 2 anos, ela teve essa orientação direta do Bezerra de Menezes. Ele desencarna em 1900, e aí ela vai se ligar a um outro vulto, assim, mais ou menos conhecido e expressivo do movimento, que é nada mais, nada menos do que Inácio Bittencourt. E ela passou a orientação espiritual de outro também, não tão conhecido assim, mas nada mais, nada menos do que Joaquim Murtinho. Então, realmente, ela estava cercada de espíritos muito bons, generosos, e já de um grau de evolução maior. Adelaide Câmara desenvolveu diversas faculdades mediúnicas. Então, de cura, psicografia, psicofonia, audiência, vidência. Ela foi, e aqui isso é extraordinário e é pouco falado, ela foi médium de bicorporeidade, que é raro você encontrar um médium de bicorporeidade, né, em que o médium se desdobra e, através do seu perispírito, se apresenta em outro local. E ela fazia isso para curas. Aliás, exatamente como aconteceu também com Eurípides Barçanufo, que, aliás, foi contemporâneo da nossa Adelaide Câmara. E ela foi indo assim, nesse trabalho intenso. Ela teve um intervalo, quando ela se casou e começou a ter os filhos, em que ela diminuiu a participação dela no movimento espírita. Depois, com os filhos já um tanto quanto crescidos, ela retoma toda essa atividade mediúnica, mas inicia uma atividade de palestrante, de divulgadora intensa da doutrina espírita, e começa a escrever, e escrever muito. A Adelaide Câmara era poetisa, escreveu várias obras, espalhou poemas pela imprensa brasileira, tinha muito conhecimento, porque ela era uma grande estudiosa, mas consta-se que nas palestras delas, e principalmente nos escritos, eram praticamente palestras e escritos mediúnicos, porque havia uma interação muito grande dela com os espíritos, né? Essa sintonia muito fácil. E aí a Federação Espírita Brasileira, nesse retorno dela, nesse auge para escrever, começa, então, a publicar os seus escritos no Reformador, e esses escritos vão dar origem a fascículos que vão sendo publicados mês a mês ao longo dos anos. Embora nós não tenhamos, na atualidade, mais as obras escritas por ela, são todas obras raras, elas não foram mais reeditadas, mas a Adelaide Câmara deixou um punhado de livros, para mais de 10, talvez uns 15 livros, que ela publicou. Até que, retomando a sua carreira como educadora, embora já aposentada, ela tinha a ideia de amparar crianças órfãs. E ela começou uma campanha para conseguir criar um instituto na cidade do Rio de Janeiro para isso. A campanha foi difícil, não foi nada fácil. O Brasil não estava também numa época economicamente muito viável, e ela não conseguiu os recursos. Mas um outro companheiro chegou até ela, e ele já estava fazendo essa campanha, e ele já tinha uma lista
né, de donativos recebidos. Como ele estava muito adoentado, ele passa tudo para ela então junta e consegue depois, com um empresário da Casa Lopes, consegue o apoio dele e, finalmente, eles vão fundar o Asilo Espírita João Evangelista, primeiramente com a sede no bairro de Botafogo, numa casa alugada, e depois eles se mudam para o bairro do Humaitá, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, já em sede própria. E ela fica à frente do Asilo Espírita João Evangelista durante praticamente 20 anos e declarando que ela tinha conseguido finalmente realizar a obra da vida dela. E ela mereceu, vamos conversar sobre isso depois, ela mereceu comparecer até mesmo nas histórias contadas ou reveladas para nós pelo André Luiz, na obra psicográfica do Chico Xavier, mais especificamente no livro Obreiros da Vida Eterna. Essa é a nossa Adelaide Câmara, mas que ficou muito conhecida pelo pseudônimo, porque todas as obras dela, todos os escritos, artigos, tudo, ela assinava como Aura Celeste. Que maravilha, Marcos. Uma faceta desconhecida da maioria dos espíritas na atualidade, e você se referindo ao Dr. Bezerra, ao Inácio Bittencourt, ao João Murtinho, ela era bastante jovem quando eclodiu a sua faculdade mediúnica e teve contato com a Federação Espírita Brasileira, à época presidida pelo Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Ela nasceu em 74, o Bezerra desencarnou em 900. Quer dizer, estava com 26 anos, menos de 26 anos quando conheceu o Dr. Bezerra. E, Marcos, você tem notícias de quantos filhos ela teve? Pois é. A biografia da Câmara é uma biografia assim, um pouco obscura em termos de detalhes. Tá? Então, esse, por exemplo, é um detalhe que eu não consegui descobrir. Apesar de procurar muito, mas eu não consegui. Aparentemente, pelas colocações encontradas na internet e algumas coisas, ela deve ter tido 2, talvez 3 filhos. Mas não dá para afirmar, Orson, porque realmente isso foi muito difícil de conseguir encontrar. Então, é apenas uma estimativa. Ela tinha 2, talvez 3 filhos. Marcos, e 2 perguntas pertinentes aí. O asilo que você citou, que ela participou, esteve à frente durante 20 anos, ainda existe? E também, de onde surgiu o pseudônimo Aura Celeste? Você conseguiu, nas suas pesquisas, identificar a origem desse pseudônimo? Vamos lá, então. Vamos por partes, né? Vamos falar, então, do asilo. O Asilo Espírita João Evangelista existe até hoje. E na mesma sede em que a nossa Adelaide Câmara situou, né, em definitivo, lá no bairro de Humaitá. Está funcionando, e tem todo um acervo. E aqui nós vamos aproveitar a live até para fazer um apelo aos companheiros do Movimento Espírita do Rio de Janeiro, porque o acervo de documentos, fotos, de época mesmo, que o asilo ainda mantém, é um acervo que não está catalogado. Então, é um acervo que não está acessível, efetivamente. Inclusive, eu senti muita falta na internet de um site do asilo, que eles não têm. Chegaram a ter, mas, por algum motivo, acabou saindo do ar. Enfim, nas redes sociais também, poucas informações, o que é uma pena. Então, nós estamos precisando que alguém, voluntariamente, possa realizar esse trabalho, que provavelmente vai encontrar documentação que vai nos trazer mais detalhes da própria vida da Adelaide Câmara e do funcionamento do próprio asilo, que foi criado para lidar com crianças órfãs. No início, seriam apenas meninas. Na sequência, acabou abrindo também para os meninos. E que ninguém se espante em relação a isso, porque é de época. Nós estamos falando aqui da primeira metade do século XX, o Brasil caminhando na sua república, engatinhando, né, na república, e havia muito esse preconceito ainda no meio educacional de não misturar meninos com meninas. Então, isso era muito natural, mas ela vai fazer isso depois. Vai ter as chamadas
turmas mistas. Então, o Asilo Espírita João Evangelista, ele existe até os dias de hoje. Bom, quanto ao pseudônimo Aura Celeste, nossa, só tem um jeito de saber de onde surgiu isso. É evocar a nossa Adelaide Câmara aí através de um médium e ver se ela gostaria de nos informar. Porque eu não consegui encontrar em nenhum escrito, nenhum site, nada, né, que explique de onde veio esse pseudônimo, de onde ela criou isso, se foi alguma revelação de ordem espiritual, ou alguma coisa que partiu dela mesma. Então, infelizmente, eu vou ficar devendo aos nossos telespectadores, a todos que estão nos acompanhando, porque, de fato, não consegui descobrir de onde surgiu o pseudônimo Aura Celeste. Marcos, apenas por curiosidade aqui da live dos nossos telespectadores, depois vamos entrar na parte específica educativa. Você se referiu ao livro Obreiros da Vida Eterna, onde vamos ter referência à Aura Celeste, né? E pela psicografia, depois, ela sempre se identificou com este nome, com esse pseudônimo, né? Aura Celeste, inclusive por Chico Xavier também. Você quer dar uma passadinha rápida sobre a referência em Obreiros da Vida Eterna? Ah, sim. O Obreiros da Vida Eterna é uma obra em que André Luiz faz parte, integra uma equipe espiritual, capitaneada pelo instrutor espiritual Jerônimo, que é uma equipe especializada em promover a desencarnação. É um livro bem interessante, porque são 5 casos que ele acompanha, 5 casos de desencarnação. E entre esses casos, nós temos justamente a nossa Adelaide Câmara, que quem ler a obra vai ver que ele não fala com todas as letras, ou seja, ele não dá toda a identificação. Mas para quem conhece a biografia dela e começa a ligar os pontos da descrição dele, você logo conclui que ele está falando da Adelaide Câmara e do Asilo Espírita João Evangelista, porque tudo coincide. A descrição da instituição, aquela coisa, quem era, e que ele chama a Adelaide de serva fiel. É muito interessante, porque quando eles chegam realmente na véspera do dia da desencarnação dela, a equipe recebe um reforço de peso, nada mais, nada menos do que o doutor Bezerra de Menezes, espírito que vai comparecer para auxiliar na desencarnação da Adelaide Câmara. E o André Luiz, ele faz uma reclamação, entre aspas, porque o André diz assim que ele queria pesquisar o corpo da Adelaide Câmara para entender a doença dela, e que ele não conseguia, porque por causa da mediunidade dela, toda vez que eles entravam no quarto dela, ela percebia a presença deles e se emancipava do corpo. E em espírito já começava a conversar com eles, porque ela desencarnou de uma forma muito lúcida. Aí o André faz essa ressalva que ele não conseguiu analisar os problemas de saúde dela propriamente ditos, mas ele acompanha. Daqui a pouco nós vamos falar mais então desse capítulo 19 do Obreiros da Vida Eterna. Muito bem, Marcos. Nessas palavras iniciais, você fez uma descrição bastante detalhada desse personagem feminino muito expressivo no movimento espírita, na história do espiritismo brasileiro. E agora eu gostaria que você entrasse na área da educação, porque ela também foi palestrante, etc., médium com muitas potencialidades, como você tão bem detalhou e descreveu. E a parte da educação, Marcos, como é que é essa questão? Bom, na época, nós temos também que compreender isso, o ensino brasileiro era muito diferente do que é hoje, em termos de organização e mesmo de entendimento. Hoje nós falamos da educação básica, que abrange, né? Então, todo o período infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Aí nós vamos ter o ensino superior nas nossas faculdades e universidades. Nós temos o EJA, que é a educação para jovens e adolescentes. Isso não existia na época. O que existia na época era o curso primário, que, fazendo uma comparação, seria hoje o primeiro segmento do ensino fundamental. Ou seja, nós teríamos, então, da primeira à 6ª série. Não seria o primeiro segmento do ensino fundamental.
Teríamos o ginásio, que viria em sequência, mas o ginásio esse meio que se confundia com o que hoje é o ensino fundamental 2 e o próprio ensino médio. E, na sequência, nós teríamos, então, o que depois vai ser chamado de curso colegial, que hoje é o nosso ensino médio. Na época, haviam poucos cursos de formação de professores, bem poucos mesmo, aqui pelo Brasil. Então, as pessoas mais cultas, letradas, normalmente acabavam assumindo a função de professor, mesmo que não tivesse um curso específico de formação para o magistério. A nossa Adelaide Câmara, ela estudou lá em Natal, ela sai de Natal com 22 anos de idade, ela estudou em colégio protestante lá em Natal, e ela teve uma formação que a habilitava para o magistério. Não confundamos essa habilitação com a que nós temos hoje, porque hoje nós temos os cursos técnicos de formação de professores, que era o antigo curso normal, e temos hoje as faculdades de pedagogia, formando os nossos pedagogos, que são os nossos cientistas da educação. Isso não existia na época. Então, ela sai com aquela formação, então ela está alfabetizada, sabia ler e escrever, saiu com conhecimento cultural e intelectual relativamente bom, vem com uma carta dada lá em Natal para que ela já se apresentasse no Rio de Janeiro diretamente ao colégio, que também era um colégio protestante, então ela já é contratada como professora. Provavelmente, ela deveria ser professora do curso primário, é o mais provável. E aí ela fica nesse colégio até que ela monta na casa dela uma série de cursos. Ela vai sair do colégio e vai trabalhar na casa dela. O que, na época, é mais do que compreensível, porque, embora ela estivesse na capital do Império Brasileiro, mas no Rio de Janeiro o que faltavam eram escolas. Infelizmente. Então, também era comum que professoras, professores, abrissem cursos de alfabetização e outros nas suas próprias residências, nas suas próprias casas. Ela fez isso e começa, então, a trabalhar o que hoje nós chamaríamos, sim, ela foi uma professora particular. Seria mais ou menos isso. Mas, assim, nos moldes quase que de uma escola, funcionando na sua residência, embora isso não tivesse um caráter oficial. Ou seja, para que a juventude de hoje entenda, ou seja, não era exatamente um colégio legalizado com CNPJ e tudo mais. Simplesmente era assim, né? Uma escola, muitos cursos, ela à frente, funcionando na sua casa. Aliás, na década, deixa eu ver aqui, era final da década de 60, no sistema educacional brasileiro da época, não sei se você pegou isso, Osso, mas existia o curso de admissão para o ginásio. Tá? E eu peguei, quer dizer, eu terminei o meu curso primário, tive que fazer o curso de admissão para poder fazer o concurso e entrar no ginásio. E esses cursos de admissão tinham essa mesma característica. Normalmente, eles eram realizados por professores nas suas casas, que montavam turmas preparatórias para que você fizesse o concurso para o ginásio. Então, mais ou menos, a Adelaide Câmara trabalhou nesse sentido. Ela só vai parar de trabalhar na educação quando ela casa, em 1906. Aí ela dá um intervalo que durou aproximadamente aí uns 10 anos. Ou seja, ela aguardou que os crescessem, chegassem mais perto da adolescência, quando ela retoma o trabalho. Mas ela retoma o trabalho muito mais como divulgadora do espiritismo, não no campo da educação. Isso é curioso, isso, né? Porque ela não voltou para o campo da educação? Por que não abraçou isso de novo? Mas tem um porquê. Porque o sonho dela, ela não dependia financeiramente de ser professora, o sonho dela era trabalhar com crianças órfãs. Esse era o sonho dela. Então, ela começa a batalhar, começa a trabalhar para chegar
nessa organização social, nesse instituto, nesse abrigo para crianças órfãs. Ela trabalha muito para isso, e com aquelas dificuldades da época, até que, finalmente, ela encontra o devido apoio e vai fundar, lá em 1924, o Asilo Espírita João Evangelista. Aí, então, o que vai acontecer? Ela dá uma guinada. Ela continua a trabalhar como médium, mas praticamente encerra sua fase de palestrante e de viagens, começa a trabalhar diretamente dentro do asilo, como educadora, diretora, presidente do asilo, e ela nunca mais abandona o trabalho. Aí ela vai direto até desencarnar, dirigindo o asilo, montando os cursos. Na época, o Asilo Espírita João Evangelista era uma escola oficial, funcionando na capital da República Brasileira. Então, ela fez uma dedicação total como educadora durante todo esse tempo à frente do asilo até a sua desencarnação. Ô Marcos, embora a ligação intrínseca entre educação e espiritismo, você como educador, melhor do que ninguém, pode nos falar sobre isso, né? Quando na divulgação do espiritismo ela se voltava também à educação do espírito ou preocupou-se mais com os conceitos fundamentais, com as bases doutrinárias? Como é que foi essa vertente do trabalho de divulgação dela, considerando que ela também foi uma educadora? Nós temos aqui de entender que estamos falando dos tempos de 1900. Tá? Então, ela basicamente empreende a sua obra entre os anos de 1900 e 1944, quando retorna à pátria espiritual. Foi uma época muito diferente da nossa, em que o espiritismo aqui do Brasil ainda era confundido com outras coisas. Ela pegou a época do Estado Novo, com Getúlio Vargas no poder, e aqui é apenas um fato histórico, mas nós sabemos que durante o Estado Novo os espíritas foram perseguidos. Você, para frequentar o centro espírita, você precisava passar primeiramente pela delegacia de polícia do bairro, ainda mais se você fosse médium, e isso é uma verdade, porque você precisava ser fichado, porque a polícia podia entrar no grupo espírita a qualquer momento. E se você estivesse atuando dentro do grupo espírita sem o devido fichamento, você podia ser levado lá para a delegacia de polícia para prestar esclarecimentos. Não haviam, assim, prisões, mas era uma situação difícil. Então, a nossa querida Aura Celeste, ela vai priorizar justamente a divulgação do espiritismo. Seria muito prematuro, na época, começar a trabalhar pela educação na visão espírita. Não teria compreensão para isso. E era preciso esclarecer. Então, as revistas e jornais espíritas que circulavam na época se dedicavam muito a ter textos, artigos, justamente esclarecendo o que é o espiritismo, fazendo a separação do espiritismo, por exemplo, da Umbanda, todo o respeito que nós temos aos nossos queridos irmãos umbandistas, mas são doutrinas diferentes, com história diferente, princípios diferentes. Ainda havia muita confusão, que os médiuns espíritas não passavam de curandeiros. E tinha um problema, porque o Código Civil Brasileiro da época confundia a mediunidade com feitiçaria, com charlatanismo, com curandeirismo. Isso era um problema terrível para o exercício da mediunidade. E ela era uma médium de cura, e, portanto, ela deve ter passado alguns dissabores por causa disso também. Então, pelo que nós conseguimos pesquisar, ela se dedicou muito realmente a divulgar o espiritismo, mas também levar a palavra de consolo, de auxílio, de orientação moral, que é essa grande vertente da doutrina espírita. E você percebe isso pelos escritos dela, tanto os escritos que ela deixou em vida, como depois, porque ela nos enviou mensagens, tanto através do Chico Xavier, quanto do Divaldo Franco. E nessas mensagens, para mim, que sou educador, eu bem gostaria de ter encontrado uma mensagem da Aura Celeste falando direto de educação, mas não tem.
Todas as mensagens dela, psicografadas por esses médios, todas são de orientação moral, que foi o grande campo, então, em que ela trabalhou. Magnífico pensar sobre esses aspectos todos que o nosso Marcos está destacando para nós nessa conversa tão agradável, destacando essa personalidade. O Marcos, e você citou aí o médium Chico Xavier agora, e também Divaldo Pereira Franco. Ela há muito, você disse inclusive que as obras dela estão esgotadas, não temos obras disponíveis atualmente, mas foram muitas as psicografias através, principalmente do Chico, que era mais da época dela, foram muitas as psicografias? Bem, pelo levantamento que eu fiz, não são muitas, não. Então, eu encontrei, na verdade, 5 mensagens psicografadas, mas uma eu não consegui encontrar a referência, ou seja, de que obra ela foi retirada, então ela fica em dúvida, embora o estilo seja bem dela, né? Mas, com certeza, 4 mensagens na psicografia do Chico Xavier e uma na psicografia do Divaldo Franco. Dessas mensagens, vou até passar aqui, Orson, na verdade, 3 estão plenamente identificadas em termos da fonte, da referência. Então, nós temos a mensagem Entende a Jesus, através do Chico Xavier, que está no livro Antologia dos Imortais. A mensagem Apelo de Irmã, que está na obra Nosso Livro, também através do Chico. E Na Senda Redentora, que está no livro Cartas do Coração. Todas essas aqui, então, psicografia do Chico Xavier. Nós temos uma psicografada pelo Divaldo Franco, com o título Louvor, Rogativa e Gratidão, mas que não está em nenhum livro. Ela foi publicada como mensagem avulsa na imprensa brasileira. Mais recentemente, nós tivemos 2 mensagens dela, uma no ano de 2020 e outra no ano presente, de 2021, que foram psicografados pelo médium Alexandre Pereira, que é da cidade do Rio de Janeiro, querido companheiro do movimento espírita, ligado ao CERJ, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e em 2 ocasiões diferentes ele psicografou mensagens então, da Aura Celeste. Então, se nós somarmos, Orson, nós temos aí um conjunto, na verdade, de 6, 7 mensagens existentes dela pós-morte. Se existe mais alguma coisa, não veio a público ainda, ou está meio perdido aí na pesquisa. Ela escreveu muito, então, quando estava encarnada, através do Reformador. Então, como você disse lá atrás, foram reunidas em fascículos, esses fascículos foram publicados, hoje estão esgotados. Quer dizer, existe um trabalho a ser feito aí também do resgate desses textos, né, Marcos? Isso é verdade, ó, sem nenhuma dúvida. A Federação Espírita Brasileira publicou uma série que foi chamado Do Além. Foram 21 fascículos publicados através do Reformador, que é a revista oficial da Federação Espírita Brasileira. Depois, esses 21 fascículos, eles foram fechados no livro Orvalho do Céu. Se bem que há uma controvérsia dentro do movimento espírita, porque alguns autores, alguns biógrafos, dão outro nome para essa obra. Daí a importância dessa pesquisa, né, de nós conseguirmos encontrar exemplares dessas obras, seja na Biblioteca Nacional, ou, de repente, no acervo da própria Federação Espírita Brasileira, ou, quem sabe, alguma coisa lá no Asilo Espírita João Evangelista. Talvez, vamos aqui recordar nosso querido Eduardo Carvalho Monteiro, foi grande pesquisador do movimento espírita, deixou um acervo lá na cidade de São Paulo enorme, que vem sendo trabalhado hoje, né, pelo instituto que leva o nome dele. Enfim, mas seria realmente bastante interessante nós conseguirmos encontrar esse material para lermos, né, o que ela mesma escreveu, já que ela foi uma grande escritora, tinha uma visão muito grande do espiritismo. Infelizmente, nada disso está publicado na atualidade. Nós estamos falando de obras que foram escritas basicamente entre 80 a 100 anos atrás. Então, seria muito interessante, realmente, até mesmo importante, se nós pudéssemos encontrar exemplares dessas obras para trazer
a aura celeste, espírita e educadora que tanto escreveu. O que acontece com ela, Orson, é o mesmo que acontece com a nossa Anália Franco. Ou seja, nós hoje não temos acesso às obras que elas escreveram, e isso depende realmente de pesquisa. Os nossos amigos do Rio de Janeiro que estão ouvindo a nossa conversa aqui, fica aqui um apelo. Quem sabe nós vamos despertar a sensibilidade de alguém que possa visitar o asilo e fazer uma pesquisa ao acervo que possivelmente ali está guardado, preservado, arquivado, porque essas informações históricas são realmente de muito valor, considerando o estímulo que elas representam e o conteúdo. Né? Marcos, e você como educador, sempre pesquisando essas vidas também, embora esse material não esteja publicado, você teve acesso apenas a essas mensagens constantes dos livros. Esse material anterior, você não teve nenhum contato com eles? Não, nenhum contato, né? Provavelmente, bom, talvez, né? Talvez. Vamos colocar aqui um talvez. Embora exista uma legislação brasileira que solicita que editoras e autores façam registro das suas obras na Biblioteca Nacional, mesmo que não se tire o ISBN, que é, né, o Código de Barras, tudo direitinho com todo o registro, mas é de praxe que os autores, ou mesmo as editoras, sempre entreguem à Biblioteca Nacional 2 ou 3 exemplares da obra que é publicada, porque aí ela vai para arquivo, né, que vai servir para catalogação, etc. Mas, na época, embora a Biblioteca Nacional já existisse, nem sempre isso era feito. E vamos entender que os espíritas da época publicavam muitas coisas por conta própria. Não tinha o leque de editoras que nós temos hoje, a facilidade de publicação que temos hoje. Então, várias obras da nossa aura celeste saíram a público praticamente por esforço próprio. Eu sei que uma ou outra obra saiu com o selo do próprio Asilo Espírita João Evangelista, que não era uma editora. Então, é aquela situação, Orson, né? Você consegue finalmente juntar aí um dinheiro, um capital, aí imprime a obra, faz aí uns 500 exemplares, uns 1.000 exemplares, e começa a vender a benefício lá da instituição. Mas depois o que acontece? Você não tem mais dinheiro para fazer uma segunda edição. O seu livro não está entregue a uma editora que está trabalhando a sua comercialização. Os espíritas, na época, faziam muito isso. Quer dizer, eu vou escrever um livro, né, para vender e auxiliar aqui a instituição. E aí você doava os direitos autorais, entregava lá, você conseguia fazer lá os 1.000, 2.000, 3.000 exemplares, ia vendendo, o dinheiro absorvido pela instituição, que normalmente, né, cuidava de um orfanato, de um asilo, e assim por diante. Então, você não conseguia manter capital de giro para fazer uma segunda edição. E aí, terminou, acabou o livro, foi tudo vendido, bom, acabou, né? E você não tem mais a obra, ela deixou de existir. E aí você vai na Biblioteca Nacional e não tem registro nenhum daquela obra, daquela data, não tem nada. Que pena, né, Marcos? Que pena isso. Uma pena. Muito mesmo. E deve ter acontecido com a nossa aura celeste também. Muito bem, Marcos. Nessa sua pesquisa sobre essa personalidade que nós estamos trazendo aqui hoje, o que te chama mais atenção, Marcos? Bom, além desse campo educacional, nós temos que destacar a nossa Adelaide Câmara médium. Esse destaque tem que ser feito, porque foi uma médium extraordinária. Foi uma coisa impressionante. Se nós ficamos impressionados com as faculdades mediúnicas do Chico Xavier, do Eurípides Barçanufo, da Ivone Pereira, era para ficar impressionado com as faculdades mediúnicas da Adelaide Câmara também. Ela foi médium de cura, e nós sabemos, ao estudar o espiritismo, que o médium de cura é um médium raro. Você não encontra médium de cura aí pelas esquinas. E ela era médium de cura, e o próprio Bezerra de Menezes, antes de desencarnar, ele tinha dito, olha, Adelaide Câmara ainda vai impressionar muito. E, de fato, porque ela teve, então, toda uma dedicação a essa mediunidade. E há registros, como existem, por exemplo, do Eurípides Barçanufo, existem registros, testemunhos
do comparecimento da Adelaide Câmara em desdobramento, que é a chamada emancipação da alma, que é o fenômeno da bicorporeidade. Então, existem registros dela, então, adormecida no Rio de Janeiro, comparecer em outras cidades, como Juiz de Fora, em Minas Gerais, Corumbá, Mato Grosso e outras, em que ela compareceu materializada, através do seu perispírito, e promoveu a cura do paciente. Então, com testemunhas, com tudo. Bem, vamos recordar aqui, Orson, que no livro dos médiuns, o espírito Erasto, ao conversar com Allan Kardec sobre a bicorporeidade, ele faz uma afirmação que nós sempre precisamos trazer. Ele diz que, para a bicorporeidade, só se o espírito for superior. Porque é uma faculdade mediúnica raríssima. É difícil. Bem, a Adelaide Câmara era médium de bicorporeidade. Então, não estamos falando de um espírito qualquer. Bem pelo contrário. E que, aliás, vai ficar ressaltado isso no capítulo 19 do Obreiros da Vida Eterna. Porque no diálogo que ela tem com Bezerra de Menezes na preparação para a desencarnação, você vê que é um espírito que domina plenamente tudo. Tem lá o seu temor natural, né, de fazer o processo de desligamento, mas é de uma lucidez, de uma compreensão. Ela tem, na verdade, ela tem um bate-papo com Bezerra de Menezes. É um diálogo, assim, tranquilo, aberto entre os dois. E ela ainda está encarnada. Ela está no processo de desencarnação. Então, essa mediunidade dela tem que ser ressaltada, porque ela foi, Orson, eu vou ousar aqui. Bezerra de Menezes foi muito conhecido pelas suas curas como médico, como médium, como espírita, no Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro. Eu ouso aqui dizer que depois de 1900, com o retorno do Bezerra de Menezes para o mundo espiritual, a nossa Adelaide Câmara foi a sua sucessora. Porque realmente os fatos mediúnicos da vida dela, após Bezerra de Menezes, são impressionantes. E você ter a orientação do Inácio Bittencourt, como diretor do grupo mediúnico, e estar assessorado pelo doutor Joaquim Murtinho, então realmente foi excepcional. Consta-se que ela era procurada aqui no Rio de Janeiro, pessoas viajavam aqui para o Rio de Janeiro para conseguir a cura através da sua mediunidade. Que bonito, né, Marcos? Você me faz lembrar isso aqui, doutor Mack, também, que atuou em Niterói, que é outra personalidade contemporânea do doutor Adolfo Bezerra de Menezes, e você se referindo à bicorporeidade, nos lembramos também de Eurípides Barçanufo, né? E o Santo Antônio da Igreja Católica também, outro que tinha essa possibilidade, quer dizer, são espíritos de grande elevação. E você citou aí no começo que ela detinha consigo outras possibilidades mediúnicas, como a vidência, a audiência, e que coisa interessante, Marcos, esta variedade mediúnica existente nessas pessoas que vêm com essas tarefas e impressionam mesmo, né? É verdade, ó. E sabe que Adelaide Câmara viveu numa época riquíssima, né, do movimento espírita. Vultos que nós vivemos falando, eles foram contemporâneos, embora muitos não tenham se conhecido, mas eles eram todos contemporâneos. Então, você tem Adelaide Câmara, mas você tem também Caiba Schutel, Eurípides Barçanufo, né, o próprio Bezerra de Menezes, já que ela pegou o Bezerra de Menezes, o Dr. Mark em Niterói, e assim nós poderíamos citar outros, né, o Inácio Bittencourt e assim por diante. E vários deles com faculdades mediúnicas bem ostensivas, afloradas, impressionando as pessoas, porque era uma época em que isso ainda era necessário aqui no Brasil, né? A mediunidade, o fenômeno, para impressionar as pessoas e as pessoas realmente perceberem o que era, então, o espiritismo e a realidade da vida espiritual e dessa intervenção dos espíritos no mundo material. Só vamos falar a verdade aqui. Quando nós estudamos esses vultos, e hoje aqui a nossa Adelaide Câmara,
nós ficamos com um pouquinho de inveja, né? Meu Deus do céu, só tinha gente muito boa naquela coisa. Nós não tivemos mérito de nascer naquela época. É verdade, né? Mas era uma necessidade de época para o estabelecimento do espiritismo e, claro, do movimento espírita aqui no Brasil. Mas, felizmente, né, Marcos, nós somos contemporâneos de um Chico Xavier e de uma Ivone Pereira, né, que não é, e de Jerônimo Mendonça. Não é fácil também, é diante de peso também. Bom, depois dessa sua lembrança, não podemos reclamar. Né? Marcos, que magnífico pensar nesses vultos expressivos da história do Espiritismo. Aliás, Marcos, a história do Espiritismo, você citou agora há pouco, é uma história riquíssima desses personagens determinados, parece que trazem consigo uma determinação, uma convicção sólida. Eles vencem qualquer obstáculo, Marcos. Hoje nós não conseguimos fazer isso, a gente tem um monte de obstáculo e olha, eu vou te contar, hein? É verdade, eu acho que é verdade. E eles estavam numa época que tudo era difícil aqui no Brasil, né? Viajar era difícil, se comunicar era difícil, era lento, havia um falso entendimento do que fosse o espiritismo, a mediunidade, mas você lembrou bem. Eram companheiros e companheiras realmente de uma força de vontade, de um valor, um amor pela causa, e eles tudo enfrentavam realmente. E hoje, com todas as facilidades que nós temos, nem sempre nós fazemos os enfrentamentos. Aliás, hoje em dia, aqui com a nossa internet, diz assim, olha só, o Orson está me convidando a fazer uma jornada lá pelo estado de São Paulo. Orson, por favor, marca tudo pela internet, deixa em casa, é mais fácil fazer online. Nós nos acomodamos, tendo todas as facilidades. E eles não. Orson, você sabe o que é? Vamos imaginar aqui, né? Eles eram do Rio de Janeiro, eram de São Paulo, eram lá de Sacramento, né? E assim por diante. E o contato era por carta e telégrafo, porque na primeira metade do século XX, o telefone muito mal funcionava aqui no Brasil. Né? E aí você recebia lá uma cartinha, né? Por exemplo, vinha lá, vamos citar aqui o nosso Chico Xavier, vem lá uma carta de Belo Horizonte, falando de um médium mineiro da cidade de Pedro Leopoldo, que você nem sabe onde fica, né? Mas que é lá em Minas, e tal, não sei o quê, e convocam, olha, você precisa ver esse médium. E eles não pensavam duas vezes. Telegrafavam, mandavam uma carta, estou indo, me recepciona aí na estação, e me leva até ele. E fazia viagem de trem, naquela época, né? Então você ia para Belo Horizonte, e de Belo Horizonte, vamos lá para Pedro Leopoldo. Tá? E eles faziam, eles enfrentavam isso. Você imagina a Adelaide Câmara, que com 22 anos de idade saiu de Natal, Rio Grande do Norte, para fazer vida na cidade do Rio de Janeiro. Provavelmente ela fez a viagem de navio, o famoso paquete, né? Vindo lá do Nordeste, né? Fazia as principais capitais litorâneas para chegar na cidade do Rio de Janeiro. Mulher, jovem, 22 anos, numa época de muita discriminação com as mulheres, mas ela enfrentou, realizou, e aqui no Rio de Janeiro ela vai ter, então, um contato com o espiritismo, que foi mais um enfrentamento. Mulher, 22 anos de idade, e que começou a se declarar espírita. Para nós, hoje, isso não representa praticamente nenhum problema, mas na época não foi uma coisa nada fácil, mas eram espíritos valorosos, e que deram esses exemplos, esses grandes exemplos para nós, na atualidade, não recuarmos para sermos verdadeiros servos, trabalhadores da seara do Cristo. É muito bonito pensar sobre isso. Você falando aí sobre a dificuldade de comunicação da época, olha que não precisamos ir muito longe. Na minha adolescência, início da juventude, eu convidava o Richard Simonetti de Bauru para falar em Mineiros do Tietê, por carta, né? Então mandava uma carta, eu me lembro até do envelope com o endereço, caixa postal tal, o CEP tal, naquele tempo o CEP ainda era com 5 algarismos apenas,
e ia a carta, levava 2 semanas para ele responder, para a gente marcar a palestra do Richard Simonetti. E agora você está falando aí da questão da idade, mulher, enfrentando todo preconceito, 22 anos, novinha, chegando e, pela própria postura de conhecimento, já abrir os espaços. E isso, de uma certa forma, Marcos, está acontecendo hoje, embora alguns lugares sentem alguma resistência ainda, nós vemos aí uma safra nova de jovens divulgadores que, pela lucidez, estão abrindo espaços valorosos no movimento espírita. Quando eu era moleque, digamos assim, eu via meu tio Pedro Carrara lá na frente, com o Livro dos Espíritos aberto nas mãos, e eu olhava aquela plateia, rapaz, e falei, ixi, quando esse pessoal morrer, o espiritismo vai acabar. Rapaz, que coisa fantástica ver a ideia espírita abrindo caminhos e se espalhando nas mentes que se interessam em conhecê-lo devidamente. Aí a gente busca esses exemplos, né, Marcos? Como você citou aí, nós buscamos esses vultos determinados que nos alimentam o entusiasmo também. Ah, sem dúvida, Orson. Realmente também fico muito feliz quando vejo essa juventude toda aí, agora já empunhando a bandeira do espiritismo, trabalhando nos centros espíritas, na educação espírita, enfim, que é a renovação natural e necessária, claro. Eu também, rapazote, né, também eu assistia muito, aliás, assisti muitas palestras. Nossa, eu sempre adorei assistir palestra. E eu conheci vultos, tive a honra de conhecer alguns vultos do movimento espírita. Eu conheci o Roque Jacinto, o Arilex, Herculano Pires, a Terezinha Oliveira, lá de Campinas, todo esse pessoal jovem ali, e tantos outros. Quando cheguei aqui no Rio de Janeiro, também conheci alguns dos vultos, o Deolindo Amorim, conheci, assisti palestra dele, conversei com ele, enfim, né? Mas eram companheiros que já estavam com uma certa idade. Né? E aí fica isso, né, Otto? Nossa, como é que vai ficar o movimento espírita, né? Como é que vai ficar tudo isso? Mas eles, os criadores, estruturaram também o movimento espírita para que pudessem ser substituídos. E, na verdade, nós nunca tivemos um problema de continuidade. Né? Hoje, nós já também avançamos aqui na idade, sabemos, claro que a nossa missão, uma hora qualquer, ela vai terminar, mas nós temos que ficar bem tranquilos, porque hoje o movimento espírita brasileiro está bem estruturado, tem muita gente jovem muito boa. Eu vou lembrar aqui do nosso querido Manolo Quezada, que retornou já à parte espiritual, e nós dois estávamos num evento, e estávamos sentados lá no fundo do salão, porque no fundo do salão tinha sido montada a livraria, uma série de coisas, nós estávamos lá, né? E estava acontecendo uma das palestras lá do evento. E era um jovem, né, que, na verdade, nós dois estávamos conhecendo ali no evento. E eu estava lá, prestando atenção na palestra, ele também. Aí eu me virei um pouquinho para ele e cochichei lá no ouvido dele. Manolo, rapaz, é bom, hein? Não apenas fala bem, mas o conhecimento da doutrina espírita. Aí o Manolo, não, realmente, viu? Muito bom. Aí eu disse a ele, bem, Manolo, precisamos ficar tranquilos, tá? Porque os substitutos já estão aí. Né? Aí ele, que ele era muito brincalhão, disse assim, Barros, mas enquanto nós pudermos, vamos continuar a falar, não vamos? Não, sim, claro, perfeitamente. Mas olha aí, olha são esses espíritos reencarnados, preparados. Nós temos que agradecer aqueles que vieram antes de nós, hoje aqui, estamos aqui falando da nossa Adelaide Câmara ou Aura Celeste, e vamos agradecer a Deus a oportunidade de termos estado aqui e de termos preparado um pouquinho o terreno, não tanto quanto os vultos históricos, mas confiantes de que essa geração que está aí está agora com uma base sólida e que vai continuar esse trabalho, com certeza, de espalhar o espiritismo e o evangelho redivivo. Muito bem, Marcos. Nós temos mais 4 minutos. Eu talvez pense que você tem algo mais a dizer de Adelaide, que gostaria de dizer da nossa aula celeste, para encerrarmos aqui a nossa conversa. Fique à vontade, Marcos. Bem, eu aqui faço um convite a todos que estão nos assistindo, que conheçam a vida e obra da nossa
Adelaide Câmara, ou Aura Celeste, que era o seu pseudônimo. Percebam a importância dela, não apenas na divulgação do espiritismo no início do século XX, mas como mulher, para o próprio movimento feminino, já que ela foi uma grande educadora, médium, palestrante, escritora, e que deixou todo um legado para nós, numa época que era muito difícil para as mulheres. E exaltemos da nossa Adelaide Câmara o grande trabalho educacional dela, que o Asilo Espírita João Evangelista, cujas portas ainda continuam abertas, representa um instituto que começou para cuidar de meninas órfãs, que na sequência adentrou para as classes mistas, então abrangendo também os meninos, e que finalmente vai se transformar mesmo numa escola. Seja, começa como orfanato, mas na sequência vai se transformar mesmo como uma escola oficial. Então, que ela seja reverenciada, embora não tenhamos tanto material assim a seu respeito, e que possamos fazer esse resgate histórico, pesquisando mais, né, aprofundando a pesquisa, conseguindo descobrir novos materiais. Fotografias, são raras as fotos da nossa Adelaide Câmara, então que possamos fazer esse levantamento, e lembrando dela como esse espírito valoroso que veio para uma missão, cumpriu a missão no campo da mediunidade, no campo da divulgação do espiritismo, no campo da educação, e quem quiser saber um pouquinho mais, né, da parte espiritual sobre ela, fica aí a recomendação para ler o capítulo 19, A Serva Fiel, do livro Obreiros da Vida Eterna, pelo Espírito André Luiz, na psicografia do Francisco Cândido Xavier. Nossa gratidão à nossa Adelaide Câmara, ou nossa Aura Celeste. Muito bem, Marcos. Nós queremos agradecer a você pela disposição, por este acervo de informações valiosas que ficam aqui gravadas à disposição para todos. Pedimos a você que divulgue para outras pessoas tomarem conhecimento desta vida exemplar, Adelaide Câmara, ou com o pseudônimo de Aura Celeste. No meu canal do YouTube, você vai encontrar uma playlist com as demais entrevistas que estamos fazendo com Marcos de Mário sobre outros vultos. Já estão algumas disponíveis e teremos outras que o Marcos está estudando para nós. Dá uma palhinha aí, Marcos, das próximas personalidades que serão apresentadas? Pois não. Lembrando aqui que nós estamos priorizando vultos espíritas que tenham tido ligação com a educação. Mas vem aí, nós estamos preparando, vamos ter o Roque Jacinto, o Walter Oliveira Alves, por exemplo, o Arilex, a nossa Cecília Rocha, então, esses vultos do movimento espírita que tiveram uma ligação um pouco maior com esse campo da educação. Logo, logo estarão aí no ar. Muito bem, então você vai encontrar essa playlist no meu canal como Vultos Espíritas, Vultos Históricos Espíritas. Procure lá que você vai encontrando. Gradativamente a gente vai disponibilizando essas entrevistas e também exibindo aqui no canal do programa da TVM local Espiritismo para Todos. E ao mesmo tempo liberando no nosso canal de YouTube. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço ao público, um grande abraço, Marcos de Mário, e até a próxima entrevista, que você vai encontrar também disponível. Um grande